Olá, pessoal. A gente vai ver agora a explicação das atividades. Página 132. A primeira questão, determine o valor de cada raiz, decompondo o radicando em fatores primos. Então, essa questão é semelhante à explicação do outro vídeo, né? Você vai fatorar em primos, decompor em fatores primos. As que forem quadradas, que não aparecem o índice, que é oculto, você separa de 2 em 2. E aqui são cúbicas, que o índice aparece com 3, você vai separar de 3 em 3. Segunda questão. Qual dos radicandos a seguir são números quadrados perfeitos? Né? Então, primeiro a gente tem que relembrar o que seria um quadrado perfeito. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 1 vezes 1, que dá 1. Né? Eu tenho depois 2 vezes 2, que vai dar 4. Eu tenho 3 vezes 3, que vai dar 9. Eu tenho 4 vezes 4, que vai dar 16. Então, essas respostas aqui, elas são denominadas como quadrados perfeitos. Porque tem um número que multiplicado por ele mesmo, que dá esse valor aqui, ó, que é o quadrado perfeito. Então, nessa segunda questão, você vai procurar as raízes que são exatas e marcar, que vai ter um número multiplicado por ela mesma, que vai dar um desses valores que estão aí, né? Aí você vai marcar só as raízes que são exatas, tá? Não pode ter vírgula na resposta, tem que ser raiz exata. Página 133. Terceira questão. Calcule o valor de cada raiz com aproximação de uma casa decimal. Então, vamos ver aqui. Letra A. Vou resolver aqui a letra A, para vocês tentarem fazer os outros. Na letra A, eu tenho a raiz de 52. Ele quer o valor aproximado, já que essa raiz, ela não é exata. Ela não tem um valor exato. Ou seja, ela não tem esse número que está aí, não é um quadrado perfeito, né? Não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê 52. Mas aí a gente vai analisar qual é a raiz mais próxima, o quadrado perfeito mais próximo, né? Seria a raiz de 49. É o mais próximo. Aqui de 52 que eu tenho, que vai dar 7, né? 7 vezes 7 dá 49. Então, como ela está muito próxima de 49, eu já sei que vai ser 7 alguma coisa, que vai dar essa raiz aí aproximada de 52, né? Então, eu tenho que testar 7,1 vezes 7,1, que vai dar 50,41, né? Tá chegando aí perto de 52, né? Mas está um pouquinho longe ainda, eu posso tentar 7,2 também. Aí fazer 7,2 vezes 7,2. E vai estar dando aí 51,84. Já está bem próximo dos 52, né? Aí, se eu quiser tirar a certeza mesmo, eu vou fazer 7,3 vezes 7,3. Que vai estar dando aí 53,29. Passou do 52. Então, eu tenho que usar que chegou mais próxima, mas não passou, que é o 7,2. Significa que eu vou usar esse daqui, né? 7,2. Aí eu vou lá na letra A e coloco 7,2. Aproximadamente, né? Não é uma raiz exata, é aproximada. Aí aqui, tipo um fiozinho aí. Quarta questão. Veja com uma calculadora a raiz quadrada aproximada de 31 até os milésimos, usando uma calculadora comum. Registre o número 31 e digite a tecla, né, do símbolo aí da raiz, para obter o resultado. Note que o quarto número após a vírgula é maior do que 5. Por isso, aproximamos para 5,568.
né? Esse número aqui, como ele está maior que 5, esse segundo set aqui, você arredonda para mais. Se ele tiver menor que 5, você arredonda para menos. Usando uma calculadora, determine e escreva o valor aproximado de cada raiz até os milésimos. Então, você vai pegar uma calculadora, colocar todas essas raízes e você tem que escrever até o quarto número após a vírgula, que é o que ele quer, né? O quarto não, o terceiro. Até o terceiro número após a vírgula de cada um você vai colocar, tá? Aí, se o quarto número tiver maior que 5, você arredonda para mais. Se o quarto número tiver menor que 5, você arredonda para menos. Quinta questão. Com o símbolo de menor que, escreva os números do quadro em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, esses que estão em raiz, você tem que tirar a raiz primeiro deles, né? Para ver se estão maior ou menor do que esses valores que já estão aí, né? Então, você primeiro tira a raiz quadrada de todos e depois você coloca na ordem crescente, que é do menor para o maior. Sexta questão. Deixa eu colocar aqui. Se os blocos ao lado têm o mesmo volume, qual deve ser a medida da aresta do bloco em formato de cubo? Então, a primeira coisa aí, que ele está falando, já que ele está falando em cubo, né? Você tem que fazer o volume aí, que ele está dando 3 valores para você calcular o volume. O volume do cubo, no caso aí é do paralelepípedo, né? Que ele está dando os valores, que é essa primeira figura. Você vai multiplicar o volume desse paralelepípedo, vai ser 27 vezes 18 vezes 12. Quando você fizer essa multiplicação, a resposta que você achar aí, você vai tirar a raiz cúbica. Aqui. Do valor que você achar ali da multiplicação, você tira essa raiz cúbica e descobre a medida da aresta, né? Está formando ali do cubo, está no formato de cubo. Página 134. Sétima questão. Por tentativa, é possível determinar a raiz quadrada de um número. Por exemplo, para a raiz de 5, pode-se fazer 2,1 ao quadrado, que deu 4,41. 2,2 ao quadrado, que deu 4,84. E 2,3 ao quadrado deu 5,25. Como esse 2,3 passou, né? Deu 5,29. Então, você ficaria a mais aproximada aí da raiz de 5, seria o 2,2. É isso que você vai fazer aí nas alternativas. Aí eu vou fazer aqui a letra A, sétima questão. Como ele quer saber a raiz quadrada de 8, a gente tem que pensar na mais próxima, né? A mais próxima seria a raiz de 4, que é 2, né? A mais próxima, a menor, né? 2. Depois dessa raiz viria de 9, né? Que dá 3. Então, a 8 tem que ficar entre 2 e 3, não é isso? Então, eu já sei que vai ser 2, alguma coisa. Só que como o 8 está mais perto de 9, então não vamos começar com 2,1. Senão vai ter que fazer todos. Se ela tivesse mais perto de 4, a gente faria 2,1, depois 2,2 ou 2,3. Mas como ela está mais perto de 9, então vamos começar com 2,7. Vamos testar aqui. Aí você vai fazer testando isso aqui, né? 2,7 vezes 2,7. E dá
7,29. Tá chegando aí perto do 8, né? Vamos testar 2,8. 2,8 vezes 2,8 vai estar dando aí 7,84. Tá mais próximo. Vamos testar a última aqui, que vai ser 2,9. Porque 3 já não pode, que é 9, né? É raiz de 9. 2,9 vezes 2,9 deu 8,41. Passou, né? Então, a gente vai colocar aqui na letra A como aproximada. (2,8). E é assim que você vai fazer nas outras alternativas. Oitava questão. Vou resolver aqui a letra A. Eu tenho aqui um meio, né? Esse 1 meio aí está elevado a menos 4. Menos raiz cúbica de 64. Mais 17 elevado a 0. Então, aqui como é negativo, eu tenho que inverter, né? Vai ficar 2 elevado a 1. Não precisa colocar o 1, porque esse 1 é oculto, né? Aí o expoente fica a quarta aqui, ó. Na verdade, não precisa botar nem o parêntese, né? Deixa eu apagar aqui. Não precisa, não, porque não precisa colocar um embaixo, então não vai precisar do parênteses. Aí, menos raiz cúbica de 64 dá 4, né? Porque 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 dá 64. Mais 17 elevado a 0, que vai dar 1. Então, 2 elevado à quarta vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, vai ser 16 menos 4, que dá 12, né? E depois você vai somar esse 12 aqui com 1. Ó, aqui vai dar 12 mais 1, que deu 13. Vocês tentam fazer as outras alternativas. Nona questão. Nona questão, você vai poder usar a calculadora aí, viu? Vê só, nesse primeiro quadrinho, como ele está pedindo só os décimos, então você só vai colocar uma casa após a vírgula. Você coloca lá na calculadora raiz de 65, aí você só vai botar uma casa após a vírgula. Centésimos vai ser 2 casas após a vírgula, e 1 milésimos você vai colocar 3 casas após a vírgula. Página 135 aí para finalizar. Décima questão. Sem efetuar cálculos por escrito, marque com um X o valor que mais se aproxima da raiz indicada em cada item. Então, como ele não quer que você faça cálculo, você tem que fazer pela lógica. Essa primeira raiz aqui, ela é de 85. Quem é a mais próxima de 85? Quadrada perfeita aqui. O quadrado perfeito mais próximo é 81, né? Então, raiz de 81 é 9. Se lá está 85 e é próximo de 81, significa que a resposta tem que começar por 9. Aí você já elimina 8,5 e já elimina 8,8, né? Já pega ou 9,9 ou 9,2. Só que 85 está mais próximo, está bem próximo de 85, de 81, né? Então, você escolhe aqui, ó, se você quer 9,9, marcar o X, ou 9,2. Mas nesse caso aqui, vai dar 9,2, que é o que está mais próximo de 81. Por isso dá um valor menor. Tá? Aí você marca a que você acha conveniente em cada alternativa, que você acha que está mais próxima. E depois ele fala, ó, agora usando a calculadora, verifique se suas estimativas estão corretas, né?
Depois você vai poder pegar a calculadora e colocar a raiz quadrada de cada um e ver se você acertou na sua estimativa. 11ª questão. Qual o valor indicado no quadro mais se aproxima de raiz de 29, de raiz de 47, de raiz de 78? Então, você vai ter que procurar as raízes quadradas mais próximas de cada uma dessas para poder ter uma ideia mais ou menos de quanto vai dar cada raiz dessa, para você poder pegar aqui nesse retângulozinho aqui e colocar a resposta que você acha mais adequada. E a 12ª questão, assinale com o X a ficha que representa o valor aproximado de raiz de 35. Depois, com o auxílio de uma calculadora, verifique se sua resposta está correta. Então, você vai dizer o que você acha que está mais próxima de raiz de 35 e depois confirma lá na calculadora. Então, a gente vai até aqui hoje. Tchau, até a próxima aula para vocês.